No meio corporativo, talento por si só não serve para muita coisa. Talvez você pense até que seja chocante isso, mas a verdade é que existem muitos talentos no universo corporativo, mas uma liderança muito fraca também que não consegue desenvolver essas pessoas. E também não se engane, a liderança é fraca, mas é uma causa só. Normalmente quem não coloca a responsabilidade da sua carreira na mão da liderança ou do líder, ele vai sair na frente e provavelmente vai construir e estruturar melhor um caminho rumo à promoção. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender como você pode ser promovido usando seu talento e pensando estrategicamente. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional. Vamos lá. Eu vou começar com uma história para ilustrar bem como que funciona essa questão de buscar as coisas dentro da sua própria empresa, né? Dentro da empresa que você trabalha, não da sua própria empresa, mas buscar a sua valorização interna. E algo que você precisa ter em mente para que isso aconteça é que seu gerente ele precisa comprar você. Eu falo isso direto aqui. Sem o seu gerente você não consegue ser promovido. Isso é muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. Vai acontecer? Pouco provável, né? A gente trabalha aqui num universo de possibilidade e probabilidade. É possível? Sim. É provável? Não. O seu gerente ele precisa te defender com tudo que ele pode. Ele precisa buscar no RH benefícios para você, só que às vezes o próprio RH vai frear alguma ação dele. Mas para que o seu gerente te compre, você precisa realmente exercer um papel que ele vai ter confiança em você. Confiança em dizer, olha, essa pessoa aqui, eu vou puxar ela para cima. Eu vou fazer ela crescer comigo. Isso é notório, gente. Isso é muito perceptível no mercado corporativo. Você vê as pessoas subindo porque quem está trabalhando ali com aqueles líderes, eles entenderam como é que funciona. E assim, o pessoal fala, é panelinha e tudo mais. Eu não vou negar que isso não exista, tá? Isso existe sim, mas a confiança ela é formada e ela é estruturada. Uma vez que a confiança está estabelecida, quem que é mais fácil você promover? No sentido de mais fácil de você confiar. Você consegue ir lá e dar o seu nome. Você chega lá e fala assim, essa pessoa que trabalha bem. Uma pessoa que você nunca viu na vida, ou uma pessoa que trabalha em outra área, que tem bons resultados também, mas ou uma pessoa que trabalha com você, você sabe como é que ela trabalha, sabe quais são os resultados dela também e tudo mais. Qual que você vai promover? Gente, é óbvio que você vai promover a pessoa que está do seu lado ali. É óbvio, você não vai pegar um fulano de outra área para ocupar um cargo superior se você tem uma outra pessoa ali com as mesmas qualidades, com os mesmos resultados, assim, bons resultados e que tem capacidade para crescer também. Você não vai pegar, não faz sentido isso. Entendeu? É como se você estivesse conhecendo uma outra pessoa para ocupar um lugar que teoricamente já é daquela pessoa. Isso, claro, né? Se a pessoa é boa mesmo. Se for uma pamonha, esquece. Percebe que pensando dessa forma, você consegue perceber que a panelinha ela faz até sentido? Eu não estou falando que é correto, mas eu acho que a possibilidade, a oportunidade deveria ser dada para os dois de uma certa forma. Você ouvir os dois lados, mas querendo ou não, você vai estar enviesado. E é por isso que os gerentes hoje usam várias outras entrevistas. Entende? Então, por exemplo, pode ser que esses dois exemplos que eu dei aqui agora, duas pessoas com os mesmos resultados disputando uma mesma vaga, só que uma já é da área e a outra talvez seja de uma área diferente, se quem vai promover ela sou eu e eu vou entrevistar as duas, é obviamente que eu vou optar pela que trabalha comigo. Porém, eu falo, olha, para o meu chefe, por exemplo, você pode entrevistar essas duas pessoas aqui e me dizer qual que faz mais sentido? Entende? Você começa a subir um pouco o nível e essa pessoa que vai entrevistar os outros dois, ela talvez vai estar menos enviesada. E aí você fala, não, eu vou ser imparcial e tudo mais. Gente, não tem como, entende? Não tem, é uma coisa inconsciente, é uma coisa que a pessoa vai fazer, querendo ou não. Para que você seja comprado por seu gerente, você precisa entregar bons resultados.
Existe um método avaliativo dentro das empresas, eu não sei se eles estão utilizando hoje, eu já vi, mas não diretamente, diretamente, acho que só como um guia, né? Que eles chamam de 9 box. Você tem 9 caixinhas e quem está na caixinha 8 e 9 são potenciais para serem promovidos, né? E aí, se você quiser o passo a passo para que você possa ser promovido, construir o seu caminho para a promoção, que eu mesmo usei, eu tenho um vídeo nesse canal que eu explico exatamente o que você precisa fazer para aumentar cada vez mais a chance de você ser o próximo promovido. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Gente, nos meus 4 anos trabalhando em empresa, eu fiquei nas caixinhas 8 e 9 várias vezes, todas as minhas avaliações. E eu havia deixado claro para a minha liderança que eu queria mudar depois de 3 anos. Infelizmente, por inúmeros fatores, a promoção ela não veio, essa mudança também não veio, e nesse caso eu posso afirmar com certeza que eu não tinha culpa completa. Eu não era 100% a minha culpa ali. Por que eu estou falando isso? Meus resultados eram muito bons, eu vendia meus resultados e eu me conectei com as pessoas importantes. Mas a empresa que eu trabalhava foi vendida e aí eles congelaram todas as promoções. Não tinha uma parcela totalmente desfavorável para mim, né? Digamos assim. Eu falava, putz, eu não fui promovido por culpa minha. Normalmente é por culpa sua mesmo, mas existem fatores, e ali eu considero mais ou menos uns 5% dos fatores que não são influências da sua ação. Percebe? Eu falo 5% porque isso aconteceu em 4 anos. Quando você tem fatores que você não controla, né, não tem como eu ficar me lamentando por conta disso. E aí não veio e eu consegui, né, um outro emprego. Eu estava sondando o mercado, eu consegui uma vaga e quando eu falei para o meu chefe que eu estava saindo, né, eu pedi demissão, ele me falou assim, poxa Gil e tal, a decisão está tomada? Eu falei, tá. Aí ele, tá, beleza então, vamos entrar com o processo aqui. Só que 10 minutos depois que a gente tinha desligado a ligação, ele me ligou dizendo que a vaga que eu estava querendo tinha sido aprovada e que eu tinha conseguido ela. Então percebe que eles poderiam ter me valorizado antes, eles poderiam ter feito isso antes, poderiam falar, olha, eu estou com um funcionário ali muito bom e tudo mais, mas eu preciso dar um jeito, porque senão eu vou perder esse funcionário. E aqui, assim, eu não sei se isso aconteceu, eu acredito que sim. Mas mesmo assim, como era um período de transição, não estava no poder das pessoas ali chegar e falar bem assim, olha, pode fazer naquele momento. Talvez eles estavam esperando alguma coisa muito crítica, né? Mas, enfim, isso foi um aprendizado e eu acho que naquele momento eu já tinha dado minha palavra, né? Eu poderia ter voltado atrás e falar, não, vou ficar então. Só que aí eu falei, eu já tinha dado minha palavra para outra empresa e eu falei, não, ó, é decisão tomada. Porque se eu tivesse voltado atrás, que tipo de pessoa eu seria? Que tipo de pessoa eu queria me tornar, entendeu? Não fazia sentido para mim voltar atrás. E eu pedi demissão nessa época. Essa história aqui, ela serve para ilustrar que se uma empresa ela não valoriza você, quem está lá dentro, ela vai acabar perdendo essas boas pessoas para as concorrências. E não adianta, isso acontece. E aqui eu preciso fazer um alerta para você. Não pense que você vai fazer falta, tá? Isso não acontece, cara. Não vai fazer falta. Essas empresas, principalmente empresas maiores, empresas grandes, eu não estou falando de startup. Eu sempre falo aqui, eu sempre faço esse disclaimer. Quem trabalha em startup é outro universo, é outra coisa. O mundo na startup ele muda o tempo todo. Então, as coisas são mais dinâmicas. Em corporações multinacionais, é muito mais difícil você ter mudanças bruscas. Você é substituível em todos os aspectos. Não pense que você é insubstituível, você não é. A gente é iludido que nosso conhecimento, que nossos resultados, eles vão fazer com que a gente seja mantido na empresa. Não vão, não interessa. Eu, por exemplo, nesse caso que eu dei aqui, né, que eu pedi demissão, eu saí. Né? Minha vontade eu saí. Mas se a empresa quisesse me demitir, ela faria isso a qualquer momento. Eu já saí em um layoff. Não era por causa de resultado, eu fui dispensado porque a empresa estava se reestruturando. Mais uma vez, isso dentro de um universo de 15 anos, né? Por isso que eu considero uma porcentagem de mais ou menos 5%. E não era, né? Você pode pensar que poderia ser algo relacionado a resultado? Não foi. Meus resultados, inclusive, eram muito, muito bons. Tá? E aqui eu quero te mostrar o seguinte, gente. Você precisa estar sempre muito bem alinhado com o seu chefe, mas você não pode se expor demais.
O que eu quero dizer com isso? E toda vez que a gente se expõe muito, a gente se torna uma pessoa vulnerável. E quando você está vulnerável, você abre espaço para o que eu chamo de fragilidades. E aí, a empresa explora isso. Quando uma pessoa está vulnerável, a empresa ela sabe que você tem poucas escolhas. E aí, alguma decisão importante, talvez você não vá tomar. Por exemplo, como mudar de emprego. É muito melhor ficar onde eu estou. Já tenho uma confiança aqui, é muito melhor. E a empresa sabe disso também. Você acha que não? Entendeu? Ela fica ali, às vezes, segurando, sendo que você poderia estar voando muito mais alto se você tivesse, talvez, ali, não se exposto de uma forma tão ampla, digamos assim. Tome cuidado com isso para que você não caia numa armadilha de ficar preso naquela empresa para a vida toda. E aqui eu não estou falando para você sair de pulando galho em galho, não. Eu estou falando que é importante você construir uma continuidade, com certeza, mas chega um momento que, no meu caso, tinham passado 4 anos, eu não estava sendo valorizado pela empresa, eu pedi demissão. Você tem que buscar essa valorização interna e buscar que a empresa te valorize naquele momento, porque senão você vai sair. E isso é importantíssimo para quem é líder. Você tem que fazer isso com seus liderados. Entender se os seus liderados estão bem, se eles estão satisfeitos, se eles estão buscando o que eles estão buscando, as expectativas, setar as expectativas deles na realidade, ajudá-los nisso, porque isso vai ajudar a reter os talentos. E uma das piores coisas é você perder pessoas talentosas, porque uma empresa não consegue repor uma vaga em poucas semanas. Dependendo da vaga, gente, você demora 6 meses, você demora 1 ano. Vagas que pagam mais, é 1 ano para repor uma pessoa, pelo menos para abrir o processo seletivo. De fato, é oneroso para a empresa ficar repondo, porque você vai ter que entrevistar gente, você vai ter que pagar a equipe, você vai ter que analisar coisas, você vai ter que analisar um volume grande de dados. Perceba que líderes conversem com seus liderados para que vocês entendam os anseios que eles têm. E aqui, para quem é liderado, eu recomendo vocês fazerem pelo menos 2 reuniões de one-on-one com o seu chefe. Se você quiser aprender como fazer uma reunião de forma prática e objetiva, veja um vídeo que eu tenho aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, no card que vai aparecer aqui em cima, para que você aprenda e aumente a sua chance de ser promovido. E uma outra coisa, nunca deixe de olhar o mercado. Você vai ver que as tendências de mercado elas vão para diferentes rumos e é importante você acompanhar. Por exemplo, o que está acontecendo agora? Com que você trabalha? Para onde esse mercado está indo? A inteligência artificial está crescendo. No Brasil a gente tem reforma tributária. O que o mundo está mudando? Os programas que você usa na empresa estão sendo atualizados. Quando você começa a entender essas tendências, você começa a se ligar não só em o que acontece fora da sua empresa, mas também o que acontece dentro da sua empresa, onde que a sua empresa está caminhando. E às vezes você consegue até conectar o que acontece fora com o que está acontecendo dentro. Você fala, eu posso trazer uma solução de mercado, eu posso trazer uma solução de fora. E quando eu falo para você perceber e não deixar de olhar o mercado, é justamente isso. É você ver para onde o mercado está caminhando. E não perder os seus contatos com os antigos colegas de trabalho, pessoas que, por exemplo, às vezes foi um colega seu e você conheceu a pessoa como analista, ali sênior, hoje a pessoa é gerente, hoje a pessoa é diretora, isso ajuda para que você possa, por exemplo, buscar uma realocação de mercado, entende? Então, mas eu estou sendo interesseiro. Gente, isso não é ser interesseiro, isso é ser estratégico. Você manter um contato com uma pessoa, você está mantendo um contato genuíno, você quer saber se a pessoa está bem, se a pessoa está tudo certo, e obviamente conversar sobre o mercado de trabalho, não tem nada de errado nisso, não tem nada. E eu vou te falar, se você não fizer isso, outra pessoa vai fazer, outra pessoa vai pegar essa oportunidade, entendeu? Porque é assim que as coisas funcionam. E você tem medo. Normalmente o que acontece é que as pessoas têm medo. Não, eu vou falar com fulano sobre isso e tal, mas não, tem tempo que eu não falo com ele, pipipi, popopó. Então, se tem tempo, se esse é um problema, volta e meia manda uma mensagem perguntando como é que ele tá, como que a família tá. Isso não é ruim, você está sendo genuíno, entendeu? Você não sabe se ele vai precisar dele um dia, ou se ele vai precisar de você um dia. E se colocar à disposição, né? Se você é um profissional muito bom, dificilmente essas pessoas te deixarão de te ver como uma referência. Tem uma frase que eu falo assim, ó, pessoas de caráter, elas deixam marcas.
E se você é uma pessoa boa, um bom profissional e uma pessoa de caráter, gente, isso é referência. Uma pessoa vai te chegar e te endossar, entendeu? Não tem como isso não acontecer. Uma outra coisa é que é muito ligada a essa questão de tendência, não parem de aprender e de estudar. O mercado muda, o mundo muda e você precisa acompanhar essas mudanças também. Para que você mantenha sempre o seu conhecimento relevante no mundo corporativo. Nunca deixe de se desenvolver, de buscar competências que façam sentido para o seu momento e para a sua carreira. Esse universo, muitas vezes, ele é cruel, ele é competitivo e ele é frustrante, muitas vezes. Mas dá para navegar nele sem se frustrar, entendendo que ele é cruel e sabendo que você vai competir com outras pessoas. As regras desse universo, elas importam mais a forma como você reage ao meio que você trabalha. E aí você vai navegar com uma facilidade muito maior, ganhando mais, sendo referência e ainda desejado nesse mundo corporativo. E eu acredito que o principal disso tudo é que ainda você consegue conservar a sua saúde mental. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ative as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando recomendações e práticas para que você aumente as suas chances de ser promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.